Ano, né? Deixa eu iniciar aqui. Aí, agora vocês estão me vendo também? Vocês estavam só me ouvindo. Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela. E aí, vocês estão estudando bastante? Tá rendendo? Estão tendo dificuldade? Tá todo mundo quieto? Vamos lá. Boa noite. Pessoal, a gente não teve aula semana passada. Vocês estão vendo aí minha tela? Migração Sim. Brasileira, aula 2, correto? Vocês lembram da última aula? Foi 15 dias atrás, não é isso? E aí a gente falou sobre as migrações, aqui a gente foi até completando junto, estão lembrados? Aí nós pegamos o básico aqui, né? Que a gente falou, ó, migração, a gente tem os fatores de atração e de repulsão. Vimos quem que é o migrante aí, né? O emigrante e o imigrante. Né? Atenção aí para a mudança que é do referencial, estão lembrados? Destacamos aqui os principais tipos de migração, o êxodo rural, né? Isso falaram a saída da roça, é isso, né? Do campo para a cidade, a sazonal, né? Que é por um período de tempo, de trabalho, então, às vezes alguém não estava, só para a gente retomar, né? Aí a gente dá de exemplo colheita, cana-de-açúcar, colheita do café, e também, ou então para trabalhar no turismo aí, né? Na época de fim de ano, né? A gente deu exemplo de ir para o Nordeste, trabalhar nas barracas de praia, porque o comércio precisa de muita gente, não é isso? Pendular, né? Que é esse movimento diário de ir de volta relacionado ao trabalho, principalmente nas grandes metrópoles. Vimos aí os 3 tipos, aí pegamos e analisamos os principais fluxos migratórios, estão lembrados? Vimos esses mapas aqui. Aqui, olhando, vocês já conseguem ver que, né, que ó, de uma região para outra, não é isso? Ó, do sul para o centro-oeste, do nordeste para o sudeste, do nordeste para o norte. Foi isso? Os primeiros fluxos que a gente olhou aqui, ó, dos anos 50. E aí vimos que mais recente temos aqui o que a gente chama de intra-regional, né, dentro das próprias regiões, a migração, e também destacar aqui a migração de retorno. Hoje a gente vai falar sobre os principais fluxos atuais, tá bom? Então, ó, a gente viu aqui, ó, por que que sai do Nordeste, não é? Aí a gente foi falando, ó, destaquei que ó, o problema não era a seca, né? E sim a cerca, a concentração de terras, né? O trabalho, né? Problemas sociais. Aí vimos para o Centro-Oeste, estão lembrados? Construção de Brasília, né? Que eu mostrei aqui, né? A foto de Brasília, né? O projeto. A questão da soja, a expansão da fronteira agrícola, não é isso? Do Nordeste para o Norte, destacamos 3 principais aqui que são importantes, ó, o ciclo da borracha, Zona Franca de Manaus e a mineração, que aí é a Serra Pelada e Carajás. Vimos as fotos aqui, ó, do Sebastião Salgados. Agora vocês estão lembrados, ou ainda não? Tam. Sim. Lembrados? Vamos lá. Falamos aqui do fluxo 4 para o do sul para o centro-oeste. Eu lembro A que gente parou mais ou menos por aí, viu? acho que foi isso, não é? Então vamos lá. Não lembro desse. Desse eu realmente não lembro. O que aconteceu aqui então? Do sul para o centro-oeste, tem os brasiguaios, cheguei a falar dos brasiguaios, vocês iam lembrar desse nome estranho, né? É. Acho que então não, então vamos continuar daqui. Olha só, dos anos 70, 80, o que aconteceu? O centro-oeste começou a atrair muitos agricultores do sul, né? Por causa do preço baixo das terras, principalmente. Vocês lembram qual é o bioma, o tipo de clima da região centro-oeste?
Não? Então vamos lá. É Pantanal, não? Tropical, tipo, uma parte mas a gente tem muito cerrado, né? E o que Isso. que acontece? A gente tem lá áreas de aquíferos, não é isso? E o tipo de o cerrado, quando a gente fala de um clima tropical típico, a gente vai ter muita chuva no verão e o inverno seco. Então, e aí, como a gente tem disponibilidade hídrica o ano inteiro por causa do lençol freático, a gente vai ter uma aula aí sobre o Centro-Oeste, mas é importante sobre o Cerrado, mas é importante a gente já destacar isso. Então, ou seja, para a soja lá, foi muito bom, porque você tem disponibilidade hídrica o ano inteiro. E aconteceu que a gente tem aqui o desenvolvimento da Embrapa e a gente vai conseguir controlar o solo. O processo chama de calagem. Isso aí, professor de química também costuma conversar com vocês, né? Que é o solo que é mais ácido e aí com a calagem a gente consegue equilibrar o solo e aí a gente teve aqui a soja transgênica, se deu muito bem, né? Então aqui, ó, água o ano inteiro. Importante a gente lembrar disso. Então a gente teve terra barata e aí esse migrante aí do sul, ele vai comprar grandes pedaços de terra, né, numa região pouco povoada, com bastante água, com uma topografia suave, né? Então a gente vai ter formação de grandes latifúndios. Por que que eu pus aqui da topografia suave? Quando a gente fala da mecanização do campo, né? Aquelas grandes máquinas lá, as colheitadeiras de soja, né? Se a gente tem uma topografia que é mais suave, é melhor para a máquina, concordam? E aí, então, aqui é uma questão de relevo, né? E aí, a gente teve lá grandes produtores, né? Grandes latifúndios, né? Hoje a gente vê lá no Congresso lá aquela bancada do boi lá, né? Do agro, não é isso? Né? Tem muita influência, são os empresários aí do agronegócio. Então, olha lá, o boi e a soja. E aí as pessoas do campo aí normalmente elas foram para cidades, né? Então a gente tem aí um crescimento das cidades também no Centro-Oeste, tá? Vou voltar a falar disso mais para frente, mas no geral para a gente entender que fez esse fluxo do Sul para o Centro-Oeste são esses motivos, beleza? Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Alguma dúvida? Pode perguntar, gente. Comentar para não passar nada e a gente ter dúvida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Contar uma historinha sobre o Centro-Oeste? Alguém já foi, já viu? Não? Eu também não conheço aquelas grandes fazendas de soja lá, né? Não, e nem assim a parte de urbanização também não conheço muito do Centro-Oeste. Vamos lá. E aí, gente, agora a gente pode falar das tendências atuais, né? Principalmente aqui, ó, já no século XXI, depois de 2000, né? E final do século passado também, nessa transição aí, a gente tem primeiro destaque que a gente pode dar, a migração de retorno. Esse vocês já ouviram falar? E aí, olha só, vocês lembram que eu falei do problema do Nordeste ser mais associado à seca do que à seca? Porque quem fica na cabeça, né? Ah, a seca, o nordestino sai do Nordeste por causa da seca, que é um problema. Se a gente fala de migração de retorno, a gente está falando que as pessoas estão voltando para o lugar de origem, concorda? Mesmo que não seja na mesma cidade, mas na mesma região. E aí, se a gente colocasse... eu vou falar sobre o que mais atrai o fluxo migratório hoje, Amanda. Já, já. Só para a gente não quebrar aqui o raciocínio. Aí, olha só, se a gente coloca a seca como um motivo, aí a gente tem complicação para explicar o retorno, concorda? Porque a seca acabou? Não. Não. Não, né? Então, vou repetir aqui, ó, não usar a seca como um motivo, ela pode intensificar o processo,
tá? Mas isso aqui é determinismo, a gente não pode falar que a gente não consegue se adaptar a local seco, tá? Dei exemplo, Califórnia, né? Israel, né? Que são lugares secos que com alto desenvolvimento aí, e com uma economia bem dinâmica. Egito. Egito, né? Então, evitar isso daqui, tá? De colocar seca. Ela pode intensificar, mas não colocar como motivo, porque até para a gente explicar agora o retorno ia complicar a vida, né? Porque continua seco. Então, a gente sabe que o Nordeste, a gente viu ali muitos nordestinos, né? Eles estão sempre aí, né, relacionado à migração. Nordestino para o norte, nordestino para o sudeste, nordestino para o centro-oeste, não é isso? Nos principais fluxos históricos, a gente observou isso. E aí, historicamente, esses fatores são associados ao quê? Estagnação econômica, desigualdade social, não é? E elevado nível de desemprego. Mas a gente tem, hoje no Brasil, que a gente consegue observar, a gente chama de desconcentração econômica, né? E a gente tem políticas de incentivo, né? Historicamente, a gente tem construído isso. A questão do Centro-Oeste entra aqui também, para a gente ter o quê? A gente passou a ter um investimento industrial no Nordeste, e isso vai influenciar o comportamento da migração. E aí entram os fluxos de retorno, ou seja, tivemos políticas para industrializar o Nordeste e atrair, né, recurso para a região. Então, gente, a gente vê que ó, as políticas públicas, né, de planejamento urbano e regional, né, vai o quê? Buscar estruturar a cidade média aqui, Amanda, ó, já vamos destacar sobre a sua pergunta, ó, uma dica aqui, ó, cidades médias, tá? Para quê? Para a gente tentar diminuir a redução das disparidades regionais aí, né? E interiorizar o desenvolvimento. Então, a gente não teve lá, a gente falou da Zona Franca de Manaus, é uma política para o quê? Gerar emprego, não é? Atrair indústria, fazer a economia girar e desenvolver uma região. Tá? Aí, dentro disso, o que entra aqui? Ó, processo de conjunto habitacional, da moradia, não é isso? E aí, se você tem moradia, você tem acesso à moradia, é interessante você ir para o lugar, né? Vai ser mais um motivo. Outro foi o que? Investimento em setores não tradicionais, né? Química, metalurgia, minerais não metálicos, papel, celulose, diferente das características de bens de consumo não duráveis, ó, de cana-de-açúcar, algodão só. Então, para a gente estar indo além, para ficar mais dinâmico a região ali, foi outro motivo. Ainda sobre o Nordeste, a gente viu, a gente vai estar vendo aqui que para atrair indústria, né, empresas, a gente vai o quê? Vai ter algumas tendências, né? Então, quando a gente fala o tamanho da cidade, a capacidade de articulação, ou seja, a rede urbana, concordam? Né, como que está estruturado, né, a questão da infraestrutura, tudo isso vai pesar, e aí dentro desse contexto, o Nordeste ele vai ser atrativo. Então, a gente tem aqui, ó, algumas configurações regionais, ó, que a gente pode destacar lá. O Complexo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, Polo Têxtil de Confecções em Fortaleza, Complexo Minério Metalúrgico dos Carajás, no Maranhão, né, Polo Agroindustrial de Petrolina, em Pernambuco, e também Juazeiro, na Bahia. E também temos fruticultura no Rio Grande do Norte. Tá? Isso aqui são algumas configurações aqui que vão servir de atrativo para o Nordeste de exemplo, tá? Só para não ficar uma coisa assim perdida e sem um dado assim concreto para a gente ver isso. Então, ó, a migração de retorno tem a ver com essa superação aí, ó, são projeto, investimento, tá? Importante a gente pensar sempre em investimento. Tranquilo?
Então, aqui, ó, o que aconteceu aí sobre a migração de retorno? Saímos do Sudeste e voltamos para o Nordeste, tá? Instalação industrial, dinamização da economia, gera emprego. Outros dois exemplos aqui, ó, a Fiat, a Jeep e a Ford. Esse ano, vocês viram aí notícia, né? A Ford saiu do Brasil, não foi? Sim. Opa. Então, aqui, ó, o que se viu de atração, né? A gente, de acordo aí com a dinâmica, isso aqui provavelmente teve um grande impacto, porque se atraiu as pessoas e agora ela sai, né? Porque a gente tem todo o entorno ali do que essas indústrias elas vão trazer, né? Não é só quem trabalha lá dentro, né? O todo presta serviço, tudo, a cadeia produtiva que vai gerar empregos ali. Muito desemprego, né? Teve. Aí gerou muito emprego, né? Porque a gente fala que ó, a gente está falando dessa cadeia produtiva. Então gera muito e agora com a saída a gente vai gerar muito desemprego, direto e indireto, que a gente fala, né? Aqui, ó. Então o direto é quem trabalhava lá dentro e o indireto é quem prestava serviço, né? Todo o comércio numa cidade que desenvolve. Você vê lá em Patinga, Uzi Minas, muito em volta ali de Patinga, né? Tá associado a Uzi Minas, né? Que agora já até mudou de nome, não chama Uzi Minas mais, mas era Uzi Minas. E aí você vê a dinâmica ali, porque a partir de você ter uma indústria lá com muito funcionário, lá 10 mil funcionários, né, vai gerar tudo, aí vai aquecer o crescimento da cidade, né? A habitação, tudo que é serviço de médico, dentista, tudo isso vem junto, não é isso? Então, aí daí ela vai gerar emprego, que é o desemprego direto e indireto, isso é importante também. Quem falou alguma coisa que foi muito rápido, eu não consegui ouvir. Vitória. Pode falar de novo. Eu não entendi. Você comentou alguma coisa, eu não te ouvi, você quer falar? Ah, não. Isso não foi eu, não. Desculpa. Mas parece que alguém falou mesmo. Gente, vocês podem falar, perguntar, viu? A aula aqui não é para eu ir falando sozinho, não. É para a gente ir conversando aqui para ver o que vocês lembram. Às vezes alguém tem um exemplo, conta uma experiência e lá vai ajudar os outros colegas aqui a guardar o conteúdo, né? Então, aí isso aqui, a industrialização, beleza? Então, a gente está aqui, ó, para não perder, a gente está falando de migração de retorno. Segundo motivo aqui desse retorno do Sudeste para o Nordeste é a viabilização do agronegócio. A gente não teve lá para o Centro-Oeste nos anos 70, 80, agora a soja, ela está o quê? A gente está tendo uma expansão da cultura da soja para esses estados aqui, ó, a gente chama isso aqui ó, de Matopiba. Vocês já ouviram falar disso? Esse nome feio. Não. Já falo. Espera aí. Nunca ouvi falar. Amanda, as suas perguntas eu vou deixar elas aqui para daqui a pouco, tá? Então, isso aqui, ó, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Eu pus aqui, ó, o Tocantins porque ele não é do Nordeste, tá? Então, mas aqui a fronteira agrícola, ela tá indo pelo interior desses estados. Então, a gente pega aqui, ó, pega um mapa do Brasil aqui pra gente. Devia ter feito isso antes, né? Vamos lá. Um mapa político aqui. Esse aqui tá bonitão. Ó. Não foi?
Gente. Eu não sei o que acontece. Quando tá no Zoom aqui, eu não consigo colar mais as coisas. Ah, enquanto eu faço isso, vocês estão com a apostila agora, não estão? Sim. Todo Sim. mundo tem a apostila? Porque aí a gente usa ela. Mochila top. Ajuda demais aí no... Né, porque aí tem atividade, as coisas assim. Aí. Aqui, ó. Apareceu o mapinha aí? Sim. Sim. É isso aqui, gente, ó. Que o ruim, né? Aqui, ó. A gente tem a soja primeiro aqui, né? No Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul. E aí ela tá indo aqui, ó, para esse lado aqui, ó. E aí, por que que a gente chama isso de Matopiba aqui, ó? Do Maranhão, do Tocantins, Piauí, Bahia. Aí deram esse nome. Só que aqui, ó, o Tocantins é na região norte. Como a gente está falando do Nordeste, aí eu coloquei. Eita, sobrou esse negócio aqui. Aí. Tá? Então, aqui, ó, ficou aqui o mapa para mostrar essa região. E aí a expansão da cultura da soja. Tem um pouco de algodão também, tá? Mas o principal é soja. Eu coloquei algodão aqui. E aí a mesma questão da indústria, né? Na cadeia produtiva aí do agronegócio, a gente não vai gerar muito emprego direto, porque é mecanizado, né? É para grandes produtores. Então, no campo mesmo, assim, a gente não gera muito emprego. Vai gerar emprego o quê? No transporte, não é? Porque a gente não tem o escoamento dessa produção, principalmente o que? Rodoviário, não é? Isso. Que é um problema aí que às vezes a gente vai demorar, né, para entregar e tudo. Problema que a gente tem. E aí também para os fornecedores, né, vai vender produtos, você tem aí a indústria química, tudo isso que é o que o agronegócio vai demandar. Então vai gerar empregos o quê? Indiretos. Setor do comércio, a gente pode falar do sistema de educação, se a gente tem mais pessoas na cidade, mais escolas, não é? Então, mais professores, vai atrair. A gente vê lá no Maranhão, tem construído muita escola lá. Se for ver o governo de lá, eles têm construído muita escola. Médico, dentista, né? Todos esses pessoal que prestadores de serviço. E aí eu coloquei aqui só para lembrar que ao mesmo tempo que a gente tem, por outro lado, o ato do desmatamento, né? Que aí é pegando aqui na Amazônia, aqui também, que é a agropecuária, da soja avançando aqui, ó, para a região da Amazônia, correto? Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente saber. Isso daí tem sido cobrado bastante nos vestibulares do Enem. Então, beleza. A gente falou da indústria, falamos do agronegócio. Tranquilo? Tranquilo. E aí também a gente pode falar do Centro-Oeste para o Sul, porque ao mesmo tempo que lá, você pensa no passado, o tipo de agricultura, ela atraiu bastante gente. Hoje, já com a mecanização do campo, já vai gerar menos empregos aí para o trabalhador rural, né? Então a gente tem também muitos trabalhadores que foram para o Centro-Oeste, hoje eles voltam para a região sul deles ali. Aí tem a ver com a industrialização das cidades médias. Agora aqui, ó, vamos chegar na pergunta, deixa eu ler a pergunta de novo aqui. Porque o segundo fator aqui, ó, a gente vai falar das cidades médias ou polos regionais. O que está acontecendo? Bate-papo.
Deixa eu ver aqui. Tá. Olha, estado. A Amanda me perguntou aqui qual estado recebe o maior fluxo migratório. Estado, eu não sei te falar o estado, assim, por estado, mas o que você vai ver aqui agora, que você vai entender, é a questão das cidades médias. E aí, o que a gente mais tem recebido migração é para cidades médias. Aqui, ó, coloquei aqui, ó. Cidades médias são as que mais crescem no Brasil. Isso é um dado do IBGE, tá? É constatado. Então, a gente tem aqui, ó, Governador Valadares, São José dos Campos, Resende, no Rio de Janeiro. São cidades que crescem. Então, historicamente, a gente não viu muito de uma região para outra, sair do Nordeste ou para o Norte. Hoje, a gente vai perceber, a gente vai analisar aqui, como que as cidades médias, esses polos regionais, eles vão atrair. Então, o destaque aí para a migração recente vai ser para a cidade média. Então, elas recebem investimentos industriais e empresários. E a gente precisa entender por quê, né? Cidade média são as cidades... A gente tem as cidades grandes, né? As capitais, aí, as principais, São Paulo, Belo Horizonte. É pelo tamanho mesmo, a quantidade, a demografia, a quantidade da população. E aí, as cidades que estão em crescimento, a gente chama de cidade média. É uma população menor, mas estão crescendo aí. Então, até aí 500 mil habitantes, coisa a gente chama de cidade média. Tá? Não, eu precisaria ver isso, é por causa do tamanho. Precisaria ver assim se tem. Porque no Brasil, gente, é uma confusão que fala o que é cidade, o que é cidade média, o tamanho, se é distrito, se não é. Isso é questão política. Né? Então, a gente vê essas taxas de urbanização. Aqui no sul de Minas, a maioria das cidades, a média é de 7 mil habitantes. E é cidade. Então, aí vai muito do critério. Mas aí, quando a gente fala cidade média, a gente está falando ao tamanho. As cidades grandes seriam as capitais aí, né? Os estados, né? As metrópoles. E as cidades médias, as cidades menores, as cidades do interior, que vão ter ali elas vão desenvolver ali na região delas um polo, vão atrair, vão ter mais emprego, vão ser as cidades mais desenvolvidas, mas não são, a gente não pode entender elas como uma cidade grande ainda. E aí, beleza? Entendeu? A gente vai estudar o também. Tá, aí eu coloco isso aqui melhor. Elas apresentam o que a gente chama de vantagens comparativas. Tá? Então, quando você olha para uma cidade grande e você olha para uma cidade média, ela vai ter uma vantagem em comparação. Né? Então, a gente fala que está comparando uma com a outra, então o imposto vai ser mais barato, o imóvel vai ser mais barato, a mão de obra vai ser mais barata. Né? Pensa, o custo do transporte, né, do deslocamento, tudo isso para o trabalhador na cidade média vai ser tudo muito mais barato. Então, às vezes você não precisa de pagar, o trabalhador ele mora próximo. Então, é um monte de vantagens assim que a gente tem nas cidades menores. Né? Elas vão dar isenção de imposto para tentar atrair, tudo isso. E aí a gente vê, né, que o migrante ele vai normalmente em busca de emprego, né? Aí eu pus aqui, ó, gente, quando a gente fala assim, a gente tem que pensar assim, ó, quem baixa o custo de vida não é a empresa que procura baixo custo de vida, né? Isso aí é a pessoa, né? Você vai procurar um custo de vida mais baixo, é a pessoa. A empresa está instalada lá, porque o que vai atrair são os impostos, os imóveis, a mão de obra, né? Que vai fazer o que a produção ser mais barata. A gente está sempre lembrar que a empresa quer lucrar, não é? Tá? Então, o baixo custo de vida é pro trabalhador, não para a empresa. Então, a gente tinha que, no passado, as cidades grandes atraíam mais e agora as cidades que atraem menos. Então, a gente vai chamar isso de migração que intra-regional, dentro da própria região.
Às vezes a pessoa ela sai de Belo Horizonte, mas ela vai para o interior, para o sul de Minas, né, para o norte de Minas, vai para o interior de São Paulo, dentro do próprio Sudeste aqui, né? A gente tem as grandes cidades do Nordeste, lá Recife, o pessoal vai para o interior, não é? E não sai mais de uma cidade para outra, de uma região para outra, entendeu? Então, é o que a gente chama de migração intrarregional. E o que isso aqui vai revelar, essa migração intrarregional? Ela vai mostrar para a gente um aspecto bem interessante, que é essa desconcentração produtiva. Então, a gente tem menos concentrada a produção industrial aí no Brasil, né, do agronegócio também, ela vai ser menos concentrada na região sudeste, ou seja, de certa forma, a gente começa a ter um equilíbrio melhor, né? Tá, precisa desenvolver mais, né? O Brasil precisa crescer muito ainda, melhorar em muitos aspectos, mas a gente tinha muita concentração no Sudeste. Né? Não foi os barões de café que investiram lá nas infraestruturas de ferrovia e que industrializaram, então concentrou muito na região Sudeste, né? O eixo Rio-São Paulo, não é isso? Hoje a gente já, esse tipo de migração aqui, ó, a gente vê o movimento da população, mostrou isso para a gente, que a produção ela está um pouco desconcentrada, tá? Beleza? Essa parte aqui das Sim. cidades médias. Sim. Tá? Então, são cidades dentro do próprio estado, dentro da própria região, que começaram a se industrializar, então tem incentivo, né? O crescimento da cidade, infraestrutura urbana, tudo isso vai atrair, né, o trabalhador aí para uma melhor qualidade de vida, né? Melhor emprego, a escola, tudo isso. Então, vai atrair pessoas tanto do campo quanto das cidades grandes, que a gente vê que no campo o desemprego está aumentando. E aí, vamos lá. A gente tem, além disso, o que a gente chama, vocês lembram do pendular? Principalmente aqui nas regiões metropolitanas. Isso aqui é um outro fator aqui interessante da migração atual, que é das regiões metropolitanas. A população de alta renda, primeiro, o que acontece com ela? Ela vai procurar o quê? Condomínios fechados. Aparece isso aqui também, ó. Enclaves fortificados, tá? Mas normalmente é condomínio. Mas aí essas pessoas continuam trabalhando na cidade, não é? Elas vão em busca de segurança, qualidade de vida. É uma autossegregação, né? A pessoa escolhe ir morar no condomínio fechado e sair da cidade. Acontece muito, não é? Uma tendência. A gente em Belo Horizonte consegue observar isso claramente. A saída ali para Itabirito, para o lado do Alphaville ali, ó. Ouro Preto é cheio de condomínio fechado, não é isso? Que aí vai ter lá, né, uma área que está mais bem preservada, cachoeira, não é isso? Para fazer esporte ali, ó, região de Macacos, não é? Vocês conhecem essas regiões aí? Muito condomínio Sim. fechado, as pessoas Lagoa dos Ingleses. Isso, Lagoa dos Ingleses, as pessoas vão para lá, e lá dentro a gente tem o quê? Né, até tem escola, tudo, vivem lá dentro, né? Saíram da cidade. Elas escolheram se segregar, porque as cidades brasileiras passaram por sérios problemas, né, de crime e tudo, né, então tem uma perda na qualidade de vida aí, e a gente tem esse fluxo da população de alta renda. Isso aí entra no fluxo de migração pendular. E aí também é de baixa renda, porque a gente tem especulação imobiliária, não é? O valor do imóvel vai ficando muito mais caro. Então, é difícil viver na cidade grande, mais caro. A gente tem o problema das favelas também, né? Muita gente prefere o quê? Ir morar em cidades vizinhas, né? Os municípios vizinhos aí. Né? E aí elas continuam trabalhando aí nos grandes centros. E aí a gente vê, né? Ibirité, Raposos, né? Pegar uma do outro lado. Então, são que as pessoas que, por causa do alto custo de viver nas grandes cidades, elas vão procurar. Aí já é uma exclusão social mesmo.
porque a hora do rush aqui, eu coloquei aquele horário que está todo mundo saindo do trabalho. E aí as pessoas pegar e ficar 1h30, 2 horas, 3 horas dentro do ônibus, gente, não é porque ela quis, né? Então é porque ela foi excluída mesmo. Não estava como ela vivendo na cidade, acabou que ela fez essa opção de morar longe, correto? E a migração também Sim. vai mostrar aqui a questão da involução metropolitana. Então, essas metrópoles tradicionais, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, elas vão perder participação demográfica e econômica. O que isso quer dizer? A gente tem uma porcentagem menor da população concentrada nessas grandes cidades e também o percentual, né, gente? Não quer dizer que as cidades estão ficando mais pobres, não quer dizer que São Paulo hoje é uma cidade mais pobre que no passado. Mas na hora que você pega o percentual, você vê que a distribuição econômica ela já não está tão concentrada mais. Isso a gente chama de involução. Não quer dizer que está mais pobre ou que diminuiu muito a população, mas a concentração está menor. Tranquilo? Então, ó, o dinheiro Essa movimenta. questão da concentração ser menor agora, por exemplo, em São Paulo, também tem relação com esse pessoal que está tentando se afastar da cidade, indo para esses condomínios, né? Tem sim. Aqui, de certa forma, tudo acontece junto, né? Ao mesmo tempo que a gente tem o crescimento de uma cidade média, a gente tem também, né, a região metropolitana, né, indo as pessoas, né, de alta renda para elas. Vocês verem ali, ó, aquela quantidade de prédio ali atrás do BH Shopping, chega uma parte ali já é Nova Lima, né? Sim. Quantas empresas naquelas cidades grandes, naqueles prédios grandes ali que saíram lá do centro de Belo Horizonte? As pessoas vão morar, né, ali à saída da cidade já. Então ali Jardim Canadá para frente ali é tudo condomínio. E aí ali você chega, essas empresas grandes estão ali ali aí a Nova Lima, passa em Belo Horizonte, mas às vezes elas não estão em Belo Horizonte, não é? É, Então, tudo está acontecendo junto. E, ao mesmo tempo, as cidades médias também crescendo, atraindo indústria. A Mannesmann mesmo, uma parte dela saiu, né, de Belo Horizonte, já está, como é que fala? Dividindo aí a produção, né? Tem alguma coisa ficou ali no Barreiro, outras já saíram. Eu esqueci o nome da cidade que ela foi. Depois de Congonhas ali, alguém lembra? Ah, Uberlândia? não, é uma cidade bem pequena, depois de Congonhas, você sai ali para o Rio de Janeiro e você entra em Congonhas, é uma cidade pequena depois. Esqueci. Às vezes até o final da aula eu lembro. Então, olha só, aqui sobre as cidades grandes, elas vão perder aqui ó, no percentual, ó, tá? Então ela perde participação aí, elas continuam ricas, mas o crescimento das outras cidades faz que a economia ela seja melhor distribuída, né? Vai desconcentrar a atividade econômica. E o último fator aqui, que é importante a gente falar, é da migração sazonal. Vocês lembram da migração sazonal? Né? Eu falei aqui no começo, né? A questão de cortar cana, colher café, não é isso? Então, as pessoas saíam, às vezes, de regiões mais distantes, por exemplo, saíam do Nordeste, vinham para cá por um período para colher café, para cortar cana, né? Ficaram conhecidos os boias frias. E aí, com a mecanização hoje, com a colheitadeira, né? Então, isso aqui diminuiu muito. Então, pode aparecer também, a gente tem uma diminuição da migração sazonal. O principal, gente, era isso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. A cidade que você falou, São João del Rei? Del Rei? Não, quer ver? Deixa eu olhar aqui. São João del Rei é depois, mas é tudo ali na região, mas eu esqueci o nome da cidade.
Deixa eu ver aqui. Eu tô com o Camaçari ali que eu falei na cabeça, não tô conseguindo, não. Jeceaba. Então, eles inauguraram lá o complexo siderúrgico de Jeceaba. E aí tá saindo aqui da cidade grande indo para uma cidade pequena. Vocês ouviram falar disso? Aí Eu muda tava tudo, olhando né? lá pro outro lado, de Ouro Branco. É, então, não, é ali pertinho de Congonhas mesmo, não é longe não, eu já até fui lá. Então, gente, para hoje era para a gente terminar aí os fluxos. Vocês têm alguma pergunta? Deixa eu ver aqui que tem pergunta guardada aqui. Então, a Amanda perguntou por que que no Brasil a gente não investe em industrialização. A gente está perdendo, né, as indústrias nossas, igual a gente deu o exemplo aqui da, da Ford, né? A gente tem que ter capacidade de atrair. Aí tem várias questões, né, políticas, econômicas, a gente tem que conseguir, deveria conseguir voltar a atrair indústria, mas aí também a gente tem uma questão de mercado consumidor, né, mercado interno. Você não acha? A gente precisa de dinamizar mais aí a cada dia que passa está mais concentrado, né, o, a riqueza na mão de poucas pessoas. E aí para a indústria, para a gente ser só uma indústria de exportação, é mais difícil. E aí acabou que o Brasil ele pegou esse caminho mesmo de soja, de minério, né, que é o que é da base, né, de extrair para exportar. Então a gente está passando aí por um processo. Agora a gente está tentando. Não creio que venha dar muito certo, mas estão tentando essas políticas neoliberais aí, o quê? Para poder baratear a mão de obra, né? Ou seja, você tira o direito do trabalhador para poder ficar mais barato, atrair indústria, essa é a ideia, né? Tributo, tudo isso, diminuir, mas na prática eu não consigo ver isso acontecer mesmo. Eu acho que está mais no discurso. Mas não é Mas perigoso para a gente a nossa economia ser baseada na soja, não? muito. Aí a gente tem também o que a China, né? Os tigres asiáticos cresceram demais e eles conseguiram atrair muita gente. Muita empresa, muita indústria foram para lá, né? Você produz muito mais barato. A gente pegou, a gente está virando uma fazendona, né? Novamente. Sim, a China é uma grande consumidora do Brasil. Se eles pararem de consumir, a nossa economia vai decader mais ainda, né? Por Vai, isso eu a acho perigoso depender deles e não ter uma indústria fixa, né? eu também acho, né? Tanto que você vê, por exemplo, a Hyundai mesmo, que a Coreia não industrializou também nos anos 70 e 60, né? E aí a gente vê a Hyundai, ela lançou o HB20, ele foi lançado para vender no Brasil. A gente não produz carro nosso. A gente não tem indústria assim, tudo quanto é coisa que é tipo de tecnologia, né? Computador, celular, isso daí eles produzem, a gente importa. A gente não tem incentivo mesmo para a indústria nacional para a gente fazer o nosso. A gente tá muito preso aí nessa questão de exportar produtos de base, né, primário, soja, carne, né? E isso aí gera, a gente tem um problema de desemprego estrutural, porque
o trabalhador do campo cada dia tem menos emprego, né? Então, industrialização do campo, então não gera muito emprego. Então, cada vez mais vai tendo menos circulação de dinheiro. É difícil a gente analisar momentâneo, assim, eu não sei o que poderia fazer para atrair indústria, mas eu concordo com você que é muito preocupante. E o caminho muito ruim, porque a gente está vendo só esse pessoal ficando mais rico e a população ficando mais pobre, né? Porque quanto menos dinâmica é a economia, menos emprego gera, né? A gente tem que ter dinheiro circulando na mão das pessoas para a economia esquentar, né? Verdade. O Thiago chegou, já tem 2 Thiagos aqui, chegou na hora. Tá conectando. Gente, por hoje vai ficar assim. Eu tenho aqui, eu preciso organizar alguns exercícios sobre migração para migração cair demais. E vocês viram aí, né? A gente, ó, de migração a gente fala de urbanização, de migração a gente fala de indústria, né? Vai relacionando uma coisa com a outra. Então, é bom fazer umas questões para poder fixar isso, né? Porque além de entender, ela relaciona com vários outros temas. Pronto aí, Thiago? Opa, fala comigo. Aê, moleque. Vou passar a bola para você. Boa aula, gente. Muito bom estar de volta com vocês, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam aí, se tiver alguma coisa precisando, que a gente resolve. Tô olhando pro lado ali, é porque eu vejo vocês lá e a coisa aqui. Tchauzinho.